No mundo todo, pessoas fazem contato com um fenômeno estranho. Conhecidas como as luzes misteriosas, elas aparecem sem nenhum aviso ou explicação, às vezes se movendo em velocidades assustadoras. Medimos a velocidade pelo radar. Estava a 30 mil quilômetros por hora. Autoridades científicas e governamentais no mundo todo continuam sem resposta. E fica a pergunta: as luzes são reais? Ou são algo paranormal? Paranormal. Luzes misteriosas. Boulder, Colorado, 2006. Um grupo de amigos se reúne ao redor de uma fogueira. No horizonte, uma tempestade se aproxima. Primeiro, só havia raios e trovões. Então, algo estranho apareceu no céu. Não é um avião. Eles não sabem o que é. Mas os cientistas têm um nome para isso. Eles chamam de uma luz misteriosa. Luzes inexplicáveis como essas já apareceram em áreas remotas por todos os Estados Unidos. Marfa, Texas. Considerada uma das capitais da luz misteriosa nos Estados Unidos. Milhares de turistas viajam até esta remota região de deserto todos os anos para verem as luzes misteriosas. Essa parece um pouco diferente. O deserto é pouco povoado. Então não há nenhuma fonte urbana ou industrial para explicar todos os globos luminosos. Estas luzes são OVNIs no sentido mais verdadeiro da palavra. Vimos as luzes claramente no começo. Não sabíamos o que esperar. Mas então vimos luzes saltando no horizonte. Nossa, olha só aquilo. Este vídeo em câmera lenta mostra algo extraordinário. Uma luz desaparece assim que outra risca o horizonte. Então, as duas desaparecem simultaneamente. Comportamentos assim fazem muitos acreditar que existe uma inteligência por trás das luzes. Elas sobem e descem, uma vai atrás da outra, e elas meio que rodopiam e mudam de cor. Alguns contatos com as luzes foram imediatos e causaram desconforto. Em 1994, a minha família veio me visitar e saímos para ver as luzes de Marfa. Eu sempre achei aquelas luzes interessantes porque eram um fenômeno sem explicação. Não esperávamos ver nada diferente, mas naquela noite foi realmente diferente. Havia algo totalmente fora do comum. Após algumas horas olhando as luzes de Marfa, Lídia e a família decidem voltar para casa. De repente, na estrada vazia, eles percebem que não estão sozinhos. O que é aquilo? Que luzes são aquelas, Joey? Não pare, estão nos perseguindo. Eu comecei a ficar assustada. Eles diziam que era uma daquelas luzes e não queria que elas nos pegassem. A estranha luz os seguiu pela estrada. Ela começou a aumentar e todos concordaram É tão diferente. que era uma das luzes. De repente, outro carro aparece na pista oposta, em rota de colisão com a bola de luz. A luz parecia saber disso, ou estava com medo. A luz diminuiu, desapareceu e o carro freou, como se também tivesse visto a luz. É uma experiência inesquecível para todos. Eu sei o que eu vi. Não poderíamos ter visto a mesma coisa e simplesmente inventar tudo.
Histórias como a de Lydia deixam o pesquisador James Bunnell mais ansioso ainda para solucionar este misterioso fenômeno. É um enigma intrigante, eu adoro enigmas. É como solucionar um crime. Você tem algumas pistas, vai investigá-las e tentar juntar todas. Sua experiência como engenheiro aeroespacial na NASA o preparou para estudar as luzes. Bunnell construiu estas estações autônomas remotas de observação para monitorar as luzes continuamente na região. As câmeras são ligadas automaticamente à noite e se conectam a um gravador digital de vídeo. Elas documentam fenômenos inexplicáveis, como este estranho halo de luz no horizonte. Houve um total de 5 luzes naquela noite. Elas eram maiores e mais intensas do que as que tínhamos visto. Pareciam ter ligação com a atividade elétrica que estava acontecendo. Era uma noite muito tempestuosa. No início da sequência, havia 2 luzes misteriosas. Elas brilharam brevemente, apagaram, e então uma terceira luz apareceu e virou um halo que tinha 1,5 km de comprimento e uma altura de 600 metros. O halo ilumina o céu da noite como se fosse luz de cidade grande, mas não havia nada além do deserto onde apareceu. Apesar da grande quantidade de dados coletados, Bunnell ainda precisa descobrir o que estava causando as luzes de Marfa. Mas ele tem uma teoria que sugere que as luzes são causadas por algo aqui da Terra. Eu acho que está ocorrendo um processo químico. A teoria tem o apoio de sua própria evidência fotográfica. Vi resíduos palpáveis em algumas das minhas fotografias, coisas caindo da luz quando ela começa a perder energia. Às vezes parece que algo cai na direção do solo. Ele falou com testemunhas que tocaram nesses resíduos. Eles saíram uma noite e viram um bando dessas luzes misteriosas. E uma delas diminuiu a velocidade e começou a descer. Ela pousou na estrada, não muito longe. Eles foram até lá e um deles pegou na luz. O que restou dela ficou na ponta dos dedos. Era um resíduo palpável. Se a luz misteriosa é composta de um coquetel químico único, então pode ter deixado uma impressão espectral que poderia nos dizer exatamente do que ela é feita. Luzes diferentes têm assinaturas diferentes. Toda luz é uma frequência e a luz branca é uma mistura de todas as frequências. Quando procuramos uma luz individual, como de vapor de sódio, por exemplo, envolve sódio em estado de plasma e oferece um padrão bem distinto e característico. Para ver este padrão, Bunnell monta um instrumento científico chamado espectrômetro. Este padrão de arco-íris exibe todo o espectro de luz visível. Elementos diferentes só refletem uma porção deste espectro de luz representado por estas linhas. Olhando uma assinatura de luz espectral, podemos dizer o que há por trás da fonte de luz, comparando-a com o espectro de vários elementos. A noite cobre Marfa. Bunnell observa o vale, procurando luzes. Testar o espectrômetro em luzes distantes e móveis é difícil, e às vezes leva a falsas esperanças. Sim, lá está. É brilhante demais. É luz de um carro. Do nada, algo estranho aparece no horizonte. Temos uma luz atrás de nós, quero dar uma olhada nela. Por que não usamos o espectrômetro nela? Após alguma observação, a luz desaparece.
A conclusão de Bunnell não tem mistério. Acho que era a luz de um trem. Bunnell não consegue a evidência necessária para determinar a composição química da luz e encerra a noite. E aí está o desafio. Estar aqui na hora certa. E ver o que estamos procurando. Amanhã à noite vamos ver o que pode vir. Sem desanimar, Bunnell continua sua busca por respostas. A 800 quilômetros dali, uma equipe de investigadores se dirige para a Montanha Brown, na Carolina do Norte. Aqui, muitos acreditam que as luzes têm uma causa sobrenatural. Algumas pessoas acreditam que as luzes são atividades fantasmagóricas presas nessas montanhas. Voltaremos a seguir com a Bíblia do Joe. Continuamos assistindo a Bíblia do Diabo no Nat Geo. Joshua Warren é escritor e investigador paranormal, que estudou as luzes misteriosas na Montanha Brown, Carolina do Norte, durante anos. Durante séculos, baseadas em lendas de nativos americanos, as pessoas têm visto estas esferas de luz estranhas, multicoloridas, movendo-se nestas cadeias e nestas montanhas. Geralmente elas são consideradas espíritos, fantasmas ou espectros. Segundo a lenda, no ano 1200 aconteceu uma violenta batalha nesta área entre tribos nativas americanas. Mais tarde, as mulheres nativas procuraram por entre as pilhas de cadáveres, à noite, com tochas acesas, alguma alma viva deixada no campo de batalha. Algumas pessoas acreditam que as luzes são vestígios daquele terrível evento, alguma atividade fantasmagórica presa nestas montanhas. Investigadores paranormais chamam isto de assombração residual. Eles acreditam que eventos negativos podem marcar uma área, e assim a tragédia vai se repetindo sem parar. Mas Warren quer uma explicação para as luzes misteriosas. Para ajudar a encontrar a verdade, ele reúne uma equipe de experientes investigadores paranormais. Eles vão usar uma variedade de instrumentos para coletar a maior quantidade de informação possível. Então, temos visão noturna? Temos tudo. Dean Worsen cuida do equipamento de visão noturna, o principal instrumento de observação. Solte as lentes e prenda com o velcro. Os óculos de visão noturna ajudarão a equipe a apontar em qualquer aberração de luz. E os rádios? Qual canal usaremos? Bom, 18. Brian Irish é um dos especialistas em imagem mais experientes da equipe e já viu as luzes. Em 2000, ele capturou estas luzes dançantes no lado da montanha. O contador Geiger pode detectar partícula beta, radiação gama e raio-x. Micah Hanks vai monitorar o contador Geiger para detectar qualquer radioatividade na área. A presença de radiação é uma pista importante para a fonte das luzes. Vamos monitorar todo o espectro hoje à noite com o medidor Trifield. Teremos um ótimo ponto de observação ali. Quanto mais olhos neles de uma vez, melhor será. Chris McCollum vai monitorar o detector de campo eletromagnético da equipe. A equipe acredita que o grande depósito de granito na área montanhosa cria campos eletromagnéticos incomuns que capacitam as luzes. John, bem-vindo. O geólogo John Connor chega para cooperar com a equipe. O que torna estas montanhas, esta área tão especial, para termos em mente durante a medição do terreno? O material que está aqui é principalmente granítico e, consequentemente, tem alto conteúdo de quartzo. As luzes podem fazer parte de um efeito piezoelétrico, em que o quartzo, sob uma pressão, emite uma voltagem, uma carga igual à do acendedor do fogão a gás. Deve acontecer o mesmo aqui.
Vamos nos preparar. Após o sol se pôr, a equipe vai a 3 postos de observação separados. Carolina do Norte. Montanha Brown. O posto 1 está do lado esquerdo da Montanha Brown. Aqui eles vão coletar dados do contador Geiger e do detector EMF. O posto 2 é a estação central, que vai usar a visão noturna para localizar